Eu assisti a cinebiografia do Michael Jackson e nesse vídeo eu vou trazer as minhas opiniões sinceras sobre esse filme e já avisando e adiantando que esse vídeo vai ter bastante spoilers, eu não vou conseguir me controlar, vou sim falar coisas que possivelmente se você é uma pessoa que não assistiu o filme não vai gostar de ouvir, informações que se uma pessoa não viu a produção é melhor deixar para ver esse vídeo aqui depois, né? Esse filme ele já começa muito, mas é muito interessante, porque o início dele vem com a introdução de Bad, onde aparece ali o Jafar Jackson caracterizado de Michael Jackson e entrando no show, como mostrado nos teasers iniciais. Porém, dali já surge um flashback para os anos 60, mostrando o Michael criança olhando no espelho e o pai dele mandando ele sair dali para poder continuar ensaiando. E ali o filme já mostra o quanto Joseph é um cara filho da mãe, para não falar outra coisa. Joseph, para quem não sabe, é o pai do Michael Jackson, né? Joseph Jackson. E ali já mostra como que ele ensina seus filhos a dançar, a cantar, e a maneira violenta como ele faz isso. Ele fica falando com o Michael de uma maneira completamente intimidadora. Ele fica falando com o Michael de uma maneira intimidadora e também um pouco ameaçadora, né? E aqui a gente vê que o Michael, como na vida real, aqui na cinebiografia, apanhou do seu próprio pai. O mais interessante aqui nesse filme é que, por incrível que pareça, o Joseph não bate nos outros filhos. Na vida real, a gente sabe que o Michael apanhava, o Jermaine, o próprio Tito e o resto dos irmãos também apanhavam. Aqui nesse filme, pelo menos, só é mostrado o Michael Jackson apanhando, em um momento em que ele fala que ele está cansado de ficar ensaiando, e o Joseph fala para ele não ficar cansado, que ele não tem que ficar, não. E simplesmente, ao ver que o Michael respondeu ele, né, confrontou, ele acaba agredindo o Michael ali. Em uma cena que é bem visceral, não tão pesada, mas ao mesmo tempo que mostra que o Joseph é um cara miserável, vamos dizer assim. Miserável não, mas filho da mãe pra caramba, vamos dizer assim, né? O filme mostra de uma maneira muito bonita a ascensão do Jackson 5, como eles foram descobertos pela Montal, mostrando uma das empresárias que aparecem ali dando um cartão para o Joseph, pedindo para poder eles mais tarde irem no estúdio da Montal, onde ali eles conhecem o Barry Gordy, que é um produtor musical, muito gente boa, que elogia tanto quanto essa empresária, o Michael Jackson, e o seu talento para cantar e a sua voz, e isso é muito, mas muito maneiro, e tudo apresentado aqui nessa cinebiografia é de uma forma bem delicada, bonita e bem feita ao mesmo tempo. Né? A gente vê ali os shows do Michael com seus irmãos na década de 60. O ator que interpreta o Michael Jackson, ele é muito bom, mesmo que ele não se pareça tanto com o Michael Jackson, quanto vai acontecer no futuro quando o Jafar interpreta o Michael. Mesmo assim, o garoto ele consegue ser carismático o suficiente para você ver o Michael ali em cena, cara. Porque você está assistindo, é como se você estivesse vendo o Michael Jackson ali, por incrível que pareça, mesmo que ele não precisa de maquiagem para poder se caracterizar e interpretar o Michael criança. E as músicas são sensacionais, é claro, sempre com o áudio original do playback do próprio Michael Jackson. Em nenhum momento ali o garotinho canta. Eu acho que em uma cena pequena ou outra, ele canta ali com a sua própria voz, mas de resto é sempre usado as músicas originais do álbum dos The Jacksons, né, dos próprios Jackson 5 no caso. E isso fica bem nítido quando você está ouvindo cada uma das músicas. E é muito legal porque esse filme, em detalhes, ele mostra o quanto Michael Jackson, desde criança, era muito interessado por animais. Isso se estendeu até a sua vida adulta e também até a sua própria morte. E é legal porque tem uma cena muito interessante, onde o Michael está conversando com a sua própria mãe, né? Ele criança ainda conversando, falando da importância dos animais, falando como eles se alimentam, que lhamas não mordem, que elas só ficam cuspindo, e isso é um diálogo até interessante, porque ele pede pra Catherine comprar uma lhama, e ela fica meio assim, tipo, pô, eu já tenho um trabalho em cuidar de vocês, vou ter que cuidar de animais, e ele fica implorando, isso é muito interessante, e outra coisa muito, mas muito maneira, é a relação da Catherine com seus filhos, e principalmente com o Michael Jackson, né? E depois nós temos uma passagem de tempo grandiosa, onde nós vamos para 1971 ou 1978 até, onde a gente vê, principalmente em 78, que o Michael está pretendendo, né, se desvincular dos seus irmãos e ao mesmo tempo fazer um álbum solo. E é interessante que a gente sabe que o Michael Jackson odiava o Joseph e ao mesmo tempo, odiava entre aspas, ao mesmo tempo ele tinha medo do seu próprio pai. Então para isso, ele pede para alguns empresários musicais ali acabarem, né,
indo até o Joseph e falando que a ideia de criar e lançar um álbum solo é dos empresários e não do próprio Michael, porque o Michael não tem coragem de falar isso pro seu próprio pai, porque ele tem medo. E essa cena é bem cômica, é interessante, mas ao mesmo tempo mostra o quanto Michael Jackson tinha de receio de falar determinadas coisas com o seu próprio pai. Dali pra frente é só sucesso, né? Ele grava as músicas do álbum Off the Wall e ali é apresentado a música Don't Stop Till You Get Enough. É interessante esse momento no estúdio onde o Michael está cantando, porque o Quincy pede para o Michael ficar parado, como na década de 60, nesse próprio filme, o Berry Gordy pede para o Michael ficar quieto no estúdio, e a gente vê ali que desde criança o Michael não consegue se controlar, ele tem que cantar e dançar ao mesmo tempo, e para as tecnologias de estúdios musicais era complicado, porque você tinha que ficar parado cantando, porque senão acabava dificultando, poderia interromper e meio que atrapalhar a captura de som ali, né? Então esse problema do Michael em dançar e em cantar acabava sendo uma situação que complicava, mas ele não conseguia se controlar ao mesmo tempo. E ali o filme mostra, né, o sucesso do álbum Off the Wall, que faz com que o próprio Joseph Jackson ficar completamente possesso, estressado e até com inveja do sucesso do seu próprio filho, porque ele quer priorizar o Michael no The Jackson e não quer que o Michael tenha uma fama acima dos seus próprios irmãos, né? E ele acaba usando essa questão, esse ciúme, essa inveja contra o próprio Michael no futuro ali. E o mais interessante desse filme é que a produção mostra o quanto Joseph era um cara egocêntrico, um cara que só pensava nele. Ele virava para o Michael e falava que era sobre a família, era para pensar na família, mas na verdade ele estava falando sobre ele, sobre o seu próprio ego, sobre sua própria vida, usando seus familiares para poder, né, ser só peões ali na situação, quando o assunto era todo sobre eles. E isso aí se estendeu até no momento em que o Michael Jackson sofreu o acidente no comercial da Pepsi, onde o Joseph pergunta para o médico se o Michael iria conseguir se apresentar. Ao invés de ele se preocupar com a saúde do seu próprio filho, ele se preocupa se o Michael Jackson, após esse acidente, vai conseguir se recuperar para poder fazer turnês, shows e etc, sabe? Tipo assim, e ali todo mundo percebe isso, a Catherine percebe isso, os irmãos percebem isso. E voltando aqui a falar sobre a Catherine Jackson, a relação entre a Catherine e seu próprio filho é muito legal, é muito bem construída. Ela aparece em momentos pontuais e ela tem voz em momentos pontuais, levando em consideração que naquela época mulheres não tinham voz para poder ter uma ação ali contra o próprio marido. Ela aparece em momentos pontuais e a atriz que interpreta ela, né, é sensacional, como o próprio ator que interpreta o Joseph Jackson. Ambos estão ótimos aqui. Eu acho que não tem um ator sequer que está ruim nessa cinebiografia, porque cada personagem nesse filme contribui para os acontecimentos aqui e faz com que esse filme seja o que ele foi, né? E ao mesmo tempo, uma das coisas que me deixou mais aliviado aqui nessa cinebiografia é o John Branca. Para quem não sabe, o John Branca é um empresário do Michael Jackson que conheceu ele na década de 80 e começou a empresariar ele. É um cara que hoje em dia toma conta do espólio do Michael Jackson. E, gente, eu pensava muito que esse personagem ia ganhar um protagonismo nessa cinebiografia. Foi um alívio ver que ele não toma o protagonismo aqui. Ele tem o seu momento em específico, ele faz a sua parte. O ator eu acho que é um dos mais conhecidos na cinebiografia, entre os personagens principais, é o mais conhecido, né? Tem mais bagagem de filmes, mas mesmo assim, ele tá ali para executar o seu ramo de empresário. Então ele aparece ali em um momento específico, tem uma conversa com o Michael contrata ele, e a primeira coisa que o John Branca faz é demitir o seu próprio pai, porque, né, no caso, o Joseph era empresário do Michael Jackson, até o Michael decidir demiti-lo, que abre uma margem para mais uma questão dramática, além do Michael querer se separar dos irmãos e ter carreira solo, e também essa questão dele ser uma pessoa que tem seu próprio pai como um empresário que fica mandando e desmandando em tudo, né, e tomando decisões à frente do seu próprio filho. Decisões essas que o próprio Michael não quer tomar em muitas das vezes. Isso é muito interessante porque o John Branca está aqui para momentos específicos. Então, coisas envolvendo a empresa, coisas envolvendo a música, a agência, etc. Ele está ali para resolver isso. Ele não toma um local de protagonismo onde a história dele vai ser abordada, onde ele vai ser tratado como um personagem que é o mais importante, até mais do que o próprio Michael Jackson. O filme deixa nítido que o protagonista nesse filme, o foco principal é no Michael Jackson.
É claro, eu tenho minhas ressalvas, né? Até agora, vocês viram que eu gostei bastante do filme. Esse filme, ele foi maravilhoso. Possivelmente teve coisas aqui nesse vídeo que eu não consegui falar, mas que ao reassistir eu posso trazer mais detalhes das minhas opiniões, falar coisas que eu não falei. Mas ao mesmo tempo, esse filme é aquele tipo de produção que eu sinto falta de algumas coisas, sabe? Principalmente quando se fala sobre músicas, né? Tem muitas músicas do álbum Off the Wall, tem muitas músicas do álbum Thriller que não foram tocadas aqui e eu senti muita falta disso. Não tem como eu virar para vocês como fã e falar que não tem nada a ver, não senti falta, mas senti. Para mim, algumas canções deveriam estar aqui. Eu gostei dos bastidores de Beat It, gostei dos bastidores de Thriller, mesmo que na minha opinião eles deveriam ser um pouco mais longos. Ah, Liedson, mas já tem o videoclipe, poxa, quer ver completo? Ver o videoclipe, eu sei. Mas eu pensava que o filme poderia explorar um pouco mais os bastidores de Beat It, de Thriller, em cena ali na cinematografia, sabe? Eu pensei que teria uma cena maior ali. Eu pensei que eles iam reproduzir por completo, sabe? Eu pensei que eles iam se dar esse trabalho de fazer isso. E mesmo que a gente já tenha um videoclipe na vida real, não seria um problema reproduzir por completo novamente, sabe? Eu não iria ficar bolado, não ia achar maçante isso. Eu ia achar que seria um bom material para poder agregar ainda mais no spoiler, na carreira e na imagem do próprio Michael Jackson, né? No legado dele, vamos dizer assim. Mas tá como tá e beleza, tá tudo bem feito, a maquiagem tá perfeita, a caracterização tá ótima em ambos os videoclipes. E agora, sobre a atuação do Jafar, meu amigo, eu não assisti a cinebiografia legendada, infelizmente eu assisti dublado, mas não tão infelizmente assim, porque a dublagem tá sensacional, maravilhosa. De início, eu fiquei um pouco com receio da dublagem do Michael, confesso, tá? Mas ao assistir, você esquece, irmão. Você esquece de toda a crítica que você pode ter dado à dublagem do Michael Jackson, porque tá incrível. Gostei também, achei legal. Parabéns pro dublador, gostei bastante. Como a dublagem em si, por completo, está sensacional. Mas principalmente sobre a atuação do Jafar Jackson, cara, esse cara tá incrível. O Jafar, na minha opinião, tem que ganhar algum prêmio. Se não for Oscar, tem que ser alguma coisa, velho. Porque não é possível. Esse cara tá sensacional aqui nessa cinebiografia. Ele dá show, ele dá aula. E ele foi a melhor escolha, na minha opinião, para poder interpretar o Michael Jackson. Não consigo pensar em outra pessoa para interpretar o Michael Jackson. Não tem. Não tem. Tu pode citar 1000 atores aí, não vai chegar no nível de qualidade da atuação do Jafar Jackson. Eu falo isso com toda certeza absoluta. E a atuação dele nessa cinebiografia me faz ficar mais ansioso para ver o que ele pode fazer e o potencial dele nas continuações, no caso, na continuação que foi confirmada no próprio filme, nos créditos, que vai ter. Mas essa é a minha opinião sincera sobre a cinebiografia do Michael Jackson. Eu particularmente gostei, mesmo tendo minhas ressalvas. Acho que é um filme muito legal, muito maneiro, mas ao mesmo tempo, ao assistir a cinebiografia, eu tive a mesma sensação ao ler o livro Moonwalker. Esse livro aqui foi a mesma sensação. Porque esse livro, ele foi escrito na década de 80. Então, muito do que foi mostrado na cinebiografia está nesse livro. E por esse livro ter finalizado na era Bad do Michael Jackson, como essa cinebiografia acaba, que é na era Bad, quando você sabe o que acontece com o Michael Jackson na década de 90, nos anos 2000, e você vê que isso não foi mostrado nesse filme, você fica com curiosidade para poder saber o que vai acontecer. Mas nós sabemos que vai ter uma continuação, então não é um problema tão grandioso assim. Mas e você? Assistiu a cinebiografia? Não assistiu? Se vocês viram, comentem, deem suas opiniões aqui e não se esqueçam de me seguir e compartilhar esse vídeo e também deixar o like aqui porque isso ajuda bastante. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!